Meus queridos irmãos, nós estamos nos aproximando do fim da segunda grande sessão do livro do Êxodo, livro que tem sido exposto em nossa igreja já há alguns meses. Eu já parei algum tempo de fazer a conta, mas na média aí de 1 a 2 sermões por capítulo, nós devemos estar perto dos 50 sermões a respeito deste livro. E é curioso, meus queridos, que apesar de estarmos estudando um livro da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, nós estamos falando de coisas extremamente atuais e com aplicações muito práticas para os dias de hoje. Porque, como temos procurado demonstrar, a história do povo de Israel que sai do Egito, esta saída, este êxodo, que é exatamente o nome do livro, é a nossa história. Nós que fomos tirados da escravidão e do pecado e transportados para o reino do Filho, de Deus Pai, o reino deste amor de Deus na pessoa do seu Filho, nós estamos representados aqui pelos israelitas que foram libertos da escravidão no Egito e levados para a terra de Canaã. A mesma relação de pacto que Deus quer e quis estabelecer com o povo de Israel é a relação pactual que Ele quer estabelecer conosco. É sempre a mesma coisa, no entanto, administrada em épocas diferentes, em etapas diferentes da história da redenção, por instrumentos diferentes. Mas, da mesma forma que o povo de Israel aqui se achega a Deus, nós nos achegamos ao Senhor. Eles, como vimos aqui na leitura, têm a oportunidade de chegar até a presença do Deus Santo, porque Moisés vai adiante do povo, representando o povo na presença do Senhor. Nós nos achegamos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente já, inclusive, expôs a você que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 10, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz que estas coisas do passado, do povo que atravessou as águas do Mar Vermelho, do povo que chegou ao Monte Sinai, foram escritas como exemplos e como tipos para nós, como figuras daquilo que Deus haveria de realizar conosco. Então, nós não estamos lendo a história da Antiga Aliança simplesmente por curiosidade a respeito do passado. Nós estamos lendo a maneira como Deus se relacionou com nossos irmãos de Israel para entender como Ele preparou aquele povo e a humanidade como um todo para entender, ainda de modo mais profundo, a maneira como Ele definitivamente se relacionaria com pecadores caídos por meio do sacrifício de Cristo. Então, nós avançamos hoje nesta sessão em que a aliança, o pacto de Deus com o povo de Israel é ratificada. Essa palavra técnica basicamente significa uma aliança que é confirmada, um contrato que tem um carimbo batido sobre ele dizendo agora esta aliança está definitivamente concluída, confirmada pelas partes nela envolvidas. Nós já dissemos a você que o livro do Êxodo tem 3 grandes sessões. A primeira delas narrando como Moisés tira o povo de Israel do Egito por meio das pragas, como na 10ª e última praga a Páscoa acontece, e então os egípcios finalmente desistem e libertam o povo de Israel, e eles saem e atravessam as águas do Mar Vermelho. Esta é a primeira grande sessão do livro do Êxodo, e que relata o Êxodo, propriamente dito. A segunda grande sessão do livro do Êxodo narra o estabelecimento de um pacto de Deus com o seu povo, que é a aliança, e isso acontece nos pés do Monte Sinai. Como nós temos procurado explicar à igreja, nas aulas de escola dominical e também nos sermões, montanhas são lugares muito significativos na Bíblia. O Jardim do Éden ficava numa montanha. Nós conseguimos aprender isso lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28. O Monte Santo de Deus era o Éden. E o fato de que um rio que nascia no Éden se dividia em 4 braços, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, confirma essa ideia. O fato de que, quando banidos do Jardim do Éden, Adão e sua esposa agora não podem mais entrar, porque Deus coloca querubins na entrada, mostra também que há mais semelhanças aqui, porque logo, logo, Deus vai impedir a entrada do povo de Israel até a sua presença. Nós estamos lendo aqui que isso acontecerá. E então é como se Deus banindo Adão e Eva do Éden,
por causa de seu pecado e anunciando na promessa matriz de toda a Bíblia, que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, agora nós avançamos na história da redenção. Nós começamos a entender que esse herói que Deus providenciará virá da linhagem de Abraão, que ele virá do meio do povo de Israel e que ele vai trazer o povo do Senhor para perto do seu Deus novamente. E agora então, Deus traz o povo até o pé da montanha, relembra a sua história pactual, relembra as ações que fez, e isso acontece a partir do capítulo 19, onde Deus vai dizer: eu trouxe vocês porque eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e aqui estão os meus mandamentos. E eu queria chamar a sua atenção para uma palavra técnica, que está lá no início do capítulo 20. Volte a sua Bíblia, por favor, algumas páginas. E você verá no início do capítulo 20 que Deus falou todas estas palavras. Palavras. E aí, então, o termo palavras aqui é importante para nós, porque as palavras que Deus disse ao povo do alto do Monte Sinai são os mandamentos. E é curioso que na língua hebraica, 10 mandamentos, a expressão que nós conhecemos como 10 mandamentos, é literalmente as 10 palavras. E não que cada mandamento seja resumido a uma única palavra na língua hebraica, mas é essa a ideia. São 10 palavras que Deus disse ao povo sobre como o povo deveria se comportar. Nós já explicamos a você que a voz de Deus falando com sua santidade, seu poder e sua glória do alto da montanha, ao mesmo tempo em que era um sinal de benevolência de Deus para com o seu povo, o fato de que Deus está dizendo ao povo que ele tirou da escravidão como eles deveriam se comportar, isso também era terrivelmente assustador. Porque o Deus Santo não tolera o pecado, e aqueles que ouviam as 10 palavras eram pecadores. Então eles dizem: Moisés, pede a Deus em nosso favor, para que Ele não fale mais diretamente conosco. Sobe você a montanha, Moisés, e fala você com Deus, e o que Deus combinar com você, nós ouviremos. E agora eu queria que você, então, abrisse a sua Bíblia no capítulo seguinte, capítulo 21, e visse que quando Moisés fala com Deus, Deus diz a Moisés no primeiro versículo do capítulo 21, são estes os estatutos que lhes proporás. Veja que, quando Deus está falando dos 10 mandamentos, Ele está falando das palavras. E aí, então, quando Moisés sobe a montanha para ouvir o resto da lei de Deus, mais instruções pactuais do relacionamento do Senhor com Israel, Deus fala para Moisés: agora você vai propor ao povo de Israel os seguintes estatutos. Palavras e estatutos. Palavras, 10 mandamentos. Estatutos, aquilo que nós já temos dito a você, que é o livro da aliança, que é a aplicação dos 10 mandamentos às situações concretas do cotidiano, a pormenorização, o casuísmo da lei. Então, é proibido furtar e roubar, mas o que acontece com o homem que está defendendo a sua casa de um ladrão que a invade durante a noite? Bom, as palavras, os mandamentos dirão: não furtarás. Mas os estatutos do livro da aliança, Êxodo capítulo 21, 22 e 23, vão detalhar como a palavra do não furtarás será aplicada na situação prática, no caso prático do dia a dia. Então agora nós estamos falando de um estatuto. Pois bem, ao final do capítulo 23, o Senhor terminou de dizer a Moisés todas as palavras e também todos os estatutos. E agora, capítulo 24, verso 1, eu quero que você me acompanhe na leitura. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Deus já terminou de falar com Moisés. Moisés logo vai descer a montanha, vai conversar com o povo de Israel. O povo de Israel entenderá o que Deus solicita em termos de mandamentos, as 10 palavras, o que Deus solicita em termos de regras práticas para o dia a dia, os seus estatutos, e uma vez que entende o que Deus deles requer, o povo de Israel está preparado para adorar, mas não de qualquer jeito, ainda é de longe. Mas então Deus falou: Moisés, você vai subir, você, Arão,
que logo mais será consagrado como sumo sacerdote, os 2 filhos de Arão, que serão chefes no tabernáculo, Nadab e Abiú, mais tarde haverão de morrer de maneira trágica por conta de sua desobediência, e a liderança do povo de Israel, 70 dos anciãos de Israel. Anciãos aqui, quando mais tarde o texto hebraico foi traduzido para a língua grega, a palavra que hoje nós usamos na nossa vida eclesiástica, presbíteros. Então, o que Deus está dizendo? Moisés, eu acabei de falar com você todas as leis, os 10 mandamentos, e eu acabei de falar com você os principais detalhamentos da aplicação dos 10 mandamentos, as palavras e os estatutos. Agora você desce, você traga com você o seu irmão, que será o sumo sacerdote, os seus 2 sobrinhos mais velhos, que serão os auxiliares diretos do sumo sacerdote, e você traga a liderança do povo de Israel, os 70 anciãos. É bem possível que esses anciãos sejam aqueles que foram separados lá no capítulo 18 do livro do Êxodo, quando Moisés julgava todas as demandas do povo de Israel, e o sogro dele, Jetro, falou assim: o que é isso que você está fazendo, meu jovem? Se você tiver que julgar sozinho todas as questões desse povo, você vai prejudicar a si mesmo e a eles. Então, chama homens capazes de todo o povo e compartilha com eles a missão de liderança. E então Moisés, lá no capítulo 18, chamou anciãos, presbíteros do povo de Israel, para que compartilhassem com ele a carga da liderança. Então, Deus está dizendo: Moisés, acabamos aqui, no alto da montanha. Já falei as 10 palavras, todo mundo lá embaixo escutou. Contei para você os estatutos, terminei o livro da aliança. Desce, traz o sumo sacerdote Arão, os 2 auxiliares dele, teus sobrinhos, traz a liderança do povo de Israel e sobe ao monte, mas adorem de longe. É curioso isso, porque embora Deus esteja chamando para perto de si a raça humana que ele mandou lá no Éden para longe de si, não é para voltar tudo de uma vez, não. Vem aos poucos, vem devagar, porque vocês ainda são pecadores e Deus ainda é um Deus absolutamente santo. Então, é curioso que o verso 2 diz assim: só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, e nem o povo subirá com ele. Mais tarde, a gente vai perceber esta dinâmica de Deus na hora de ser acessível ao seu povo. Deus se agrada de um mediador específico que obtém o seu favor, que é Cristo, que é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E ele concede a este mediador o acesso perfeito à sua presença, porque a obediência deste mediador é absoluta, a sua lealdade a Deus e a sua lei é inquestionável, seus méritos são infinitos, e esse é o critério para se ter acesso a Deus. Então, Cristo vai se achegar até a presença do Senhor. Ele subirá aos céus por seu próprio poder e se apresentará não apenas como Deus que é, mas como um homem que também é, e dizendo: Pai, eu cumpri como homem completamente todas as exigências da Tua lei, e eu posso me apresentar à Tua presença, e o Senhor me recebe, e comigo o Senhor recebe aqueles que estão atrás de mim. Moisés prefigurava esse Cristo. Moisés apontava como mediador entre Deus e Israel o ministério que Jesus haveria de assumir e cumprir de maneira perfeita. Então Moisés se achega completamente. Os demais líderes ficam no pé da montanha e o povo fica lá embaixo. Essa dinâmica de 3 partes, mais tarde, será igualmente refletida no tabernáculo, porque o sumo sacerdote vai chegar ao Santo dos Santos com o sangue de boi, uma vez por ano, para aspergir esse sangue no trono de Deus na terra, a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório. Os demais sacerdotes vão entrar no santo lugar, e o resto do povo estará no átrio e no arraial do acampamento de Israel. Isso tudo então nos mostra que já nesta montanha, quando Deus traz Israel até a sua presença, Deus está nos dando prenúncios, luzes a respeito de como é que a humanidade que se afastou dele no Éden haveria de ser reaproximada. Quando Adão partiu, ele levou consigo a semente de toda a humanidade. E através de um descendente que nasceria de uma mulher, Cristo, mais tarde, a humanidade voltaria. Mas voltaria pelos méritos deste Cristo.
E então este Cristo abriria a porta, o véu se rasgaria e teríamos agora pleno acesso à presença de Deus. É por isso que cantamos: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, porque um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, porque o véu que separava agora não separa mais. E foi por isso que inclusive nós cantamos: Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, mas não apenas no átrio, não apenas no santo lugar, eu quero estar na tua presença, no teu trono, entre os querubins. Leva-me à sala do trono pelo novo e vivo caminho, que a carta aos Hebreus nos explica que é Cristo Jesus, aquele que abriu esse caminho de acesso à presença do Pai por meio do seu sacrifício. Então, se você entende a geografia do templo e sabe que o Santíssimo Lugar era o símbolo da presença de Deus na terra, e ali só entrava um, e que Cristo entrou ali de maneira definitiva, e os demais o seguiram até a presença de Deus, você consegue entender que essa dinâmica já estava sendo revelada aqui em Êxodo capítulo 24. Só Moisés vai subir, os demais, por enquanto, vão adorar de longe. E esse é o tamanho do nosso privilégio. Nós hoje nos achegamos à presença de Deus. Você que vem adorar ao Senhor não precisa trazer um animal para derramar sangue, porque o sangue de Cristo já foi derramado. Você não precisa entregar este animal nas mãos de um sacerdote, para que esse sacerdote faça a mediação entre você e Deus. Você se achega a Deus por meio de Cristo. Você ora em nome de Jesus, e por causa do sacrifício de Jesus, você tem este acesso direto à presença de Deus. Razão pela qual nós, inclusive, sustentamos a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Todo crente verdadeiro em Cristo Jesus tem essa autoridade sacerdotal de se achegar a Deus diretamente, sem a necessidade de um intercessor, para falar com Deus, porque Cristo abriu este caminho e Moisés estava prenunciando tudo isso. Assim, nós seguimos na leitura do texto e chegamos então ao verso 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor, está falando aqui dos 10 mandamentos, e todos os estatutos, está falando, portanto, das demais instruções do livro da aliança. E então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés desceu da montanha. E aí então está todo mundo preocupado. E aí Moisés conversou com Deus lá em cima, o que ele te falou? E aí Moisés disse ao povo tudo o que Deus tinha falado. Ele ainda não tinha anotado nada. Nada estava escrito ainda. Mas então Moisés fala com o povo e o povo diz: sim, você falou com Deus, na verdade Deus falou com você, e agora nós entendemos o que Deus requer de nós. E nós queremos, sim, é nosso privilégio entrar em aliança com Deus, que na sua bondade nos recebe como seu povo, e nos dá essas instruções. Sim, Moisés, nós faremos o que Deus requer. Então, diz o texto no verso 4 que aí, depois de ter relatado ao povo tudo que Deus lhe falou, Moisés então escreveu todas as palavras do Senhor e então, tendo se levantado pela manhã, erigiu um altar ao pé do monte. Foi então que Moisés rabisca aquilo que é o primeiro esboço do livro que hoje temos em mãos, o livro do Êxodo. Ele não foi escrito inicialmente com Moisés contando a história do seu nascimento. É bem provável que a primeira parte daquilo que Moisés escreveu é exatamente aquilo que Deus falou do alto da montanha, os mandamentos. E aquilo que Deus falou com Moisés lá no alto da montanha, o livro da aliança. Essa foi a primeira parte escrita. E agora então Moisés vai se levantar de madrugada e vai levantar um altar ao pé do monte. Altar, meus queridos irmãos, é aquilo que precede o templo e o tabernáculo. Tabernáculo, como nós temos falado a você, é uma espécie de reconstrução do Éden. É um santuário no qual os céus tocam a terra, onde o divino se encontra com o humano, onde o homem pode se achegar à presença de Deus. O tabernáculo, com as suas 3 partes, reflete o jardim do Éden com as suas 3 partes.
Havia a porção seca no mundo, havia o Éden e dentro do Éden um jardim. Nós já explicamos isso aqui em lições de escola dominical. O tabernáculo e depois o templo eram igualmente divididos em 3 seções: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E depois do pecado, a presença de Deus no Éden é protegida com querubins, pois o santo dos santos tem a arca da aliança, onde a presença de Deus é igualmente protegida com querubins, que estão tanto na tampa da arca quanto nos véus, que impedem o acesso de qualquer pessoa àquele lugar santíssimo. Então o tabernáculo é uma referência ao Éden. Mas antes do tabernáculo, que só entra em cena aqui em Êxodo capítulo 25, mais tarde ainda, nós temos os altares. Os altares que são aquilo que comunicam uma ideia muito clara: pecadores não se achegam a Deus sem morte. Deus falou claramente com Adão: no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. E aí então, Adão não experimenta a morte física imediatamente, mas experimenta a morte espiritual imediatamente. E ele recebe uma promessa de que aquela morte espiritual, que vai acarretar a sua morte física, haverá de ser revertida, quando um descendente da mulher esmagar a cabeça da serpente. E ele, de alguma forma, entende que Deus fará as coisas funcionarem novamente. Ele ainda não sabe de tudo, mas as pistas já estão lá. Para vestir a nudez de Adão, Deus não aceita que o próprio Adão costure para si roupas com folhas de figueira. Por mais que estudasse alta costura, Adão não seria capaz de resolver com a matéria-prima disponível ou com sua própria competência o problema de sua nudez. É Deus quem faz roupas de pele para Adão e para sua esposa. E, obviamente, animais precisaram ser mortos para que aqueles pecadores fossem vestidos em sua nudez. Então, ainda que de maneira muito germinal, muito inicial, nós já aprendemos lá no livro de Gênesis que para vestir a nossa nudez do pecado, inocentes terão que morrer. E isso é sempre representado num altar, onde um animal que não fez nada de errado morre, para que pecadores possam se relacionar com Deus. Isso já acontece logo no início, quando Abel oferece ao Senhor das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e o Senhor se agrada disso. Então a gente vai entendendo que quando Noé se relaciona com Deus, ele edifica um altar. Quando Abraão se relaciona com Deus, ele edifica um altar. E agora aqui não temos ainda o tabernáculo, mas Moisés vai se relacionar com Deus e o povo de Israel se relacionará com Deus, e isso é feito, se não existe tabernáculo ainda, através de um altar. Moisés trouxe as palavras de Deus, é assim que Deus quer se relacionar conosco. O povo entende e recebe aquela bênção. E agora então, para que essa cerimônia confirme esse pacto, Moisés prepara um altar. Nós já lemos alguns capítulos para trás que inclusive Deus havia dado instruções de como esse altar deveria ser erigido. Devia ser de pedras que não fossem manejadas com instrumentos de ferro. Deveria ser um altar todo construído de forma a evitar as práticas das nações pagãs em redor de Israel. Era um altar que demonstrava a exclusividade, a pureza do relacionamento de Deus com o povo de Israel. E Moisés assim erige um altar. O verso 4 também diz que Moisés erige 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Isso faz pouco sentido para a gente hoje, mas naquela época isso fazia bastante sentido. Era uma relação de aliança, um pacto entre Deus e o seu povo, e eram necessárias testemunhas. Nós hoje costumamos chamar testemunhas para o nosso casamento ou para outras questões de contrato, pessoas vivas que possam dizer: eu estava lá e eu vi o que foi combinado entre as partes e eu posso dizer a você o que aconteceu. E é assim que nós convidamos testemunhas para o nosso casamento. É aquilo que quase todo mundo sabe muito bem o que significa. E não faz sentido para a gente chamar uma pedra para ser testemunha do nosso casamento, porque se algum dia uma autoridade perguntar à pedra: você estava lá quando o Márcio casou com a Priscila? A pedra não vai falar nada. E isso, então, para nós, soa muito sem sentido. Porém, na cultura hebraica era diferente. Como os pactos duravam para sempre,
Não fazia sentido para os hebreus que uma testemunha fosse capaz de morrer. Por quê? Porque é bem possível que uma das testemunhas do seu casamento já tenha falecido e ela não esteja mais presente para atestar que você se casou de verdade. Então um hebreu olharia para você e diria: está vendo? Sua testemunha não é boa o suficiente, ela perece. Então é muito comum que na cultura hebraica você tenha como testemunhas as pedras, ou os céus, ou a terra, ou as montanhas. E Deus, quando estabelece pactos com o seu povo, chama testemunhas. E aqui então Moisés está preparando uma formalização do pacto. Ele leu o que Deus disse ao povo que queria. O povo concordou. Então a partir dali ele escreve. E agora ele edifica um altar e diz: entraremos em relação com o Deus Santo, mas isso só acontece através de morte, porque pecadores devem sua vida ao Senhor, e eles só se relacionam com Deus quando inocentes derramam sangue no lugar de pecadores culpados. E agora Moisés prepara 12 colunas, que serão as testemunhas deste pacto, segundo as tribos de Israel. E diz então o verso 5, que Moisés enviou alguns jovens dos filhos de Israel. Não havia ainda sacerdotes instituídos. Arão ainda não era o sumo sacerdote. Os seus filhos Nadab e Abiú, embora fossem ocupar um papel importante na cerimônia, ainda não eram os chefes do tabernáculo. Então Moisés seleciona jovens do povo de Israel, que vão oferecer ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos. Eles vão naquele altar matar animais para dizer: Deus, estes animais inocentes estão morrendo, para que o Senhor não coloque a sua justiça sobre nós. Eles não fizeram nada e estão sofrendo castigo, para que nós que somos culpados não soframos a penalidade da morte. E assim, nós também já tivemos chance de expor aqui, mas já faz alguns anos, a questão dos sacrifícios diferentes da Bíblia. Um sacrifício se chama holocausto e outro aqui mencionado se chama a oferta pacífica. E a característica principal do holocausto é que ele é um animal completamente queimado na presença de Deus. O adorador traz aquele animal sem defeito, sem mancha, sem mácula, que está morrendo não porque é defeituoso ou indigno, porque não há nada que fizesse com que ele merecesse morrer. E agora aquele adorador coloca as mãos sobre a cabeça do animal e confessa o seu pecado. E há uma transferência da culpa e do pecado do adorador para aquele animal. E aí em seguida aquele animal é morto, e agora ele é totalmente queimado em cima do altar. E a ideia do holocausto é exatamente essa, que o animal seja completamente consumido, para que o problema do pecado seja resolvido, e para que a pessoa que oferece aquele sacrifício se dedique completamente a Deus. Fica um pouco fácil de entender isso quando você se lembra que quando Adolf Hitler tentou exterminar completamente os judeus e matar todos eles, essa tentativa ficou conhecida como o Holocausto. Justamente por causa dessa ideia. Um animal completamente consumido no altar, para simbolizar um castigo que caiu sobre ele, e ele foi completamente alvo da justiça, mas também completamente consagrado a Deus, de tal forma que o pecador agora pode se relacionar com o Senhor. Os jovens hebreus fizeram sacrifícios de holocaustos. Então Deus trouxe a sua lei, Deus explicou ao povo o que ele queria da nação. O povo concordou, Moisés escreveu, Moisés elaborou um altar, Moisés elaborou colunas de pedra para serem testemunhas, Moisés ordenou que holocaustos fossem oferecidos. As coisas estão caminhando bem. O relacionamento de Deus com Israel está avançando, mas os jovens não ofereceram apenas holocaustos. O texto nos diz que também eles ofereceram sacrifícios pacíficos. São ofertas de paz. E essas ofertas simbolizam que este povo, que antes estava em dívida para com Deus, agora está em paz, porque um inocente já morreu no lugar deles. Então, você não pode oferecer um sacrifício pacífico antes de oferecer um holocausto. Você não pode celebrar que está em paz com Deus antes que um inocente morra no seu lugar. Mas depois que os holocaustos foram oferecidos, depois que sangue foi derramado no altar, que foi construído para celebrar esta união de Deus com Israel, agora sim, eles podem celebrar a paz. E este sacrifício pacífico é bem diferente do holocausto. No holocausto, o animal inteiro é queimado,
e ele sobe todo a Deus na forma de fumaça. No sacrifício pacífico, não. A carne do animal é consumida pelos adoradores. Churrascão na presença de Deus. Alegria. Porque o Deus que deveria condenar aquele povo pecador, aceitou a condenação de um substituto inocente. O Deus que estava na sua santa justiça, irado contra os israelitas, aceitou o sacrifício dos animais substitutos. E agora Israel está em paz com Deus e pode festejar esta paz. O sacrifício apropriado para isso é exatamente o sacrifício pacífico. E os jovens israelitas, então, depois de oferecerem o holocausto, oferecem sacrifícios pacíficos de novilhos. Que maravilha! Mas o verso 6 diz ainda que Moisés tomou metade do sangue. Esses animais eram mortos normalmente com um golpe de faca no seu pescoço. E então o sangue escorria por ali. E esse sangue era recolhido em bacias. O culto do Antigo Testamento era um culto extremamente sangrento. E por quê? Porque não houve nada mais sangrento na história da humanidade do que a cruz na qual Jesus morreu por mim e por você, derramando o seu sangue. Os nossos irmãos do passado entendiam perfeitamente como Deus trata o pecado, como Deus é justo e não tolera que pecado algum passe impune. E então o sangue era algo que fazia parte da adoração rotineira daquelas pessoas. E então o sangue normalmente era recolhido e era levado até o altar. E o altar normalmente tinha algumas protuberâncias nas suas extremidades, chamadas de chifres. Chifres naquela cultura, porque os animais que têm chifres, como um rinoceronte, como um boi, são animais de extremo poder ofensivo. Chifre é um sinônimo de poder. E quando no chifre do altar o sangue do animal é passado com o dedo ali, a ideia é que é apresentado para Deus de uma maneira muito visível, porque Deus olha de lá de cima e ele vê aquele chifre ensanguentado, ele vê o atestado de óbito da vítima inocente. O sangue daquele boi está aqui, ó Deus, neste altar que é poderoso para perdoar os nossos pecados, porque é um altar carregado de chifres. E o Senhor, olhando dos céus, pode ver aqui o atestado de óbito dessa vítima que nos substitui. E isso era feito com o sangue sendo recolhido, quando o animal era ferido no seu pescoço. E esse sangue era passado ali. Parte desse sangue foi passado no altar desta maneira, mas Moisés recolheu esse sangue e usou metade para passar no altar. E a outra metade ele guardou. E ele esperou com a segunda metade para a celebração da cerimônia pactual com o povo. Nós lemos no verso de número 7 que Moisés tomou o livro da aliança que ele havia escrito e leu ao povo. E o povo disse: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que nenhum ser humano tem condição de cumprir de maneira perfeita a lei de Deus. Nos 10 sermões em que nós passamos explicando cada um dos 10 mandamentos, qual era a nossa sensação cotidiana? Era sair daqui dizendo: eu não obedeço nenhum mandamento, mas nem de longe. Eu achava que pelo menos uns 3 eu conseguia obedecer mais ou menos ali. Já tenho certeza que eu não consigo obedecer nada. Mas por que o povo fala, tudo que o Senhor falou, nós obedeceremos, nós cumpriremos? Porque se trata de um povo que sabe que foi aceito por Deus. Porque se trata de um povo que sabe que Deus está em paz com eles, porque um animal já derramou o sangue, um substituto já foi sacrificado, a ira de Deus já foi aplacada, eles são o povo de Deus, e apesar de não poderem oferecer ao Senhor uma obediência perfeita e completa, eles querem obedecer a Deus em seus corações. É uma obediência que eles sabem que jamais será a obediência ideal, mas é uma obediência sincera, é uma obediência fruto de um coração arrependido, é a obediência de um povo que sabe que pertence ao seu Senhor e que quer viver para a sua glória. Nós estamos representados ali,
Porque nós somos aqueles que sabem que um dia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto na cruz do Calvário. E aquele sacrifício foi feito em nosso lugar. E nós não estamos impondo as mãos sobre um boi, ou sobre um novilho, ou sobre uma ovelha, para confessar os nossos pecados. Nós olhamos para a cruz e dizemos: Senhor Jesus Cristo, tira de mim o meu pecado, e perdoa-me, e que o teu sacrifício valha em meu favor, porque eu sou indigno. E aquilo que era feito de maneira tão literal, tão plástica, diante dos olhos do povo de Israel, é agora, para nós, feita de maneira incruenta, sem o derramamento de qualquer outro sangue, porque o sangue definitivo, do Cordeiro definitivo, do justo absoluto, daquele que purifica de uma vez por todas, já foi derramado. E agora, pela fé, nós olhamos para Cristo, cremos nele e pedimos que o sacrifício dele seja considerado por Deus em nosso favor. E nós celebramos essa paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, diz Paulo, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós comparecemos à casa do Senhor dizendo: Senhor, a tua vontade qual é? Qual é a tua lei? Quais são os teus preceitos para mim? Eu estou em paz com o Senhor. Eu sei que sou indigno, mas eu me aproximo pelo sangue daquele que é digno. E eu quero obedecer. E eu quero fazer tudo o que o Senhor está mandando. Não, ninguém aqui tinha ilusão de perfeição, não, gente. Mas era um povo perdoado. Era um povo aproximado por meio do sangue, por meio do sacrifício, um povo que entraria numa relação pactual com Deus. Nós fazemos isso quando nós nos achegamos a Deus. Nós estamos dizendo: eu entendi o que Cristo fez por mim, eu creio no sacrifício de Jesus, eu peço perdão a Deus por meus pecados, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero viver de acordo com a sua lei. Senhor, o que o Senhor me mandou fazer, eu farei. Não vai ser perfeito, mas eu quero viver para a tua glória. E aí então o que a gente vê na sequência é que é estabelecida uma cerimônia. E parece bastante sangrenta para nós e até mesmo nojenta, né? Porque o verso 7 diz que Moisés tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Eles são bem enfáticos aqui: faremos e obedeceremos. E o verso 8 diz que Moisés tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. Era uma cerimônia em que literalmente eles foram chapiscados com sangue de boi de verdade. E não te parece uma coisa muito agradável, a julgar pela cara que você está fazendo? E não é mesmo? Vai voltar para casa fedendo sangue de boi. E no deserto não tem chuveiro para tomar banho, não, vai ficar fedendo mesmo. E foi isso que aconteceu, exatamente isso. E por quê? Porque desde cedo, quando Deus se relaciona com o homem, Deus explica: minha relação com pecadores é um pacto soberano. Eu dito o que deve ser feito, pecadores aceitam, e se me desobedecem, morrem. Esse é o Deus da Bíblia. Não existe outro Deus na Bíblia que te convida dizendo assim: olha, eu estava pensando em abençoar você, se você concordar e se você deixar, eu vou fazer a tua vida maravilhosa, que tal? Esse não é o Deus da Bíblia. Deus chega no jardim do Éden para Adão e diz: você vai crescer e se multiplicar, você vai cuidar do jardim, e você não vai comer daquela árvore, e nada disso foi negociado. O Deus da Bíblia nunca perguntou a Adão e a sua esposa o que é que eles achavam. Por quê? Porque ele é perfeitamente bondoso, sábio e justo. E tudo que ele fez era bom. E Adão e sua esposa estavam num ambiente de plena realização e felicidade. No entanto, Deus advertiu desde o início: no dia que você me desobedecer, você vai morrer. Então Deus soberanamente dá a sua lei e soberanamente já decreta o castigo. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é uma mensagem clara da Bíblia. No dia em que você comer do fruto proibido, você morre. E aí então, em todos os momentos posteriores à queda, em que Deus se relaciona com o seu povo, e em que a palavra aliança, que é muito importante, é mencionada, trata-se de um pacto de vida e morte. Ou nós estamos numa relação de paz com Deus por meio da morte de Cristo, e morremos para a nossa vontade e obedecemos voluntariamente, alegremente aos mandamentos de Deus, ou então nós escolhemos a nossa vontade, desprezamos o sacrifício de Cristo e permanecemos mortos em nossos delitos e pecados.
É assim, por exemplo, que quando Deus vai prometer a Abraão que vai fazer dele uma grande nação, que Deus vai abençoá-lo sobremaneira e que nele serão benditas todas as famílias da terra, o que é que Deus faz em Gênesis 15? Deus manda que Abraão pegue animais e os parta ao meio. E então Abraão passa no meio das metades. Abraão não passa no meio daquelas metades. Deus é quem passa. É Deus dizendo assim, eu tenho uma promessa para você, um pacto de vida ou morte com você. Você tem que andar na minha presença e ser perfeito, mas eu estou chamando o preço da sua desobediência para mim. Eu estou invocando sobre mim a maldição. Você não cumprirá a sua parte perfeitamente, mas eu receberei sobre mim o castigo que é teu. A gente já estudou isso aqui na igreja. E aí, então você tem um animal partido, aliás, vários animais partidos em Gênesis 15, que prefiguram o Senhor Jesus. E quando nós estamos tomando a Santa Ceia, nós nos lembramos que Jesus tomou um pão e o partiu. E o deu aos discípulos dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós. É a cerimônia da nova aliança. Quando Cristo dá o cálice para que os discípulos o bebam, ele diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Um pacto de sangue. E o que é que Moisés está fazendo aqui? Ele está dizendo, Deus tem uma aliança com vocês. É uma aliança de sangue. E ele está chapiscando o povo com sangue, dizendo assim, vocês estão numa relação privilegiada com Deus, porque um inocente derramará sangue. E aqueles que desprezam isso, atrairão sobre si a morte pactual. Entendam isso. Esse é o Deus soberano. Ele nos recebe, Ele nos perdoa. Sim, o sangue que foi chapiscado sobre os israelitas foi primeiro chapiscado sobre o altar. Deus estava representado naquele altar e quando o sangue é ali colocado, um recado já é dado. Para que esta relação aconteça, o próprio Deus sofrerá sobre si, Ele, o inocente perfeito, sofrerá sobre si a maldição do pecado. E os israelitas agora entendem a gravidade desse pacto e são aspergidos com o sangue da aliança. Isso parece um pouco estranho para nós, mas eu queria convidar você a abrir em 1ª carta de Pedro, no capítulo 1, para que a gente agora leia num sentido muito mais completo o que Pedro escreveu ali, e que costuma nos passar despercebido. 1ª carta de Pedro, capítulo de número 1. Olha Pedro dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Você já parou para pensar que Pedro, quando está falando dessas pessoas, um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 2, verso 9, ele está dizendo assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está usando as mesmas palavras que Deus tinha falado a Israel por meio de Moisés no capítulo 19 do livro do Êxodo. Trata-se do mesmo contrato. Pedro explicou para nós que não somos judeus segundo a carne, quando Deus trouxe Israel ao pé da montanha e falou, vocês são o meu povo, vocês são o povo que vai falar de mim para o mundo inteiro, uma nação que eu santifico e que será o meu sacerdócio, vocês vão levar a mensagem ao mundo. É por isso que as Escrituras vieram para nós por meio dos judeus. E agora esses judeus têm a aspersão do sangue da aliança, dizendo, vocês estão sendo recebidos, porque inocentes designados por Deus morrem no lugar de vocês. E vocês estão numa relação com Deus privilegiada, marcada pela aspersão de um sangue. Alguém morreu, e alguém ainda morrerá. Isso está prefigurado ali. E aí então, Pedro vem explicar, olha, isso não era só para judeu, não. Isso foi a maneira como Deus preparou o mundo para entender que Ele faria uma nova aliança com gente de todas as nações. Brasileiros, goianienses, do Jardim América, estarão incluídos nisso. Mas eles estarão numa relação de pacto com Deus porque foram aspergidos pelo sangue de Cristo. E são agora a nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E agora? Moisés faz uma cerimônia com o povo. E o sangue é aspergido. O que você tem aqui? Você tem uma
cerimônia solene, em que eles estão adorando, porque Deus falou lá, adorem de longe, mas venham me adorar. Eles adoraram com sacrifícios, holocaustos e ofertas pacíficas. Eles adoraram com os anciãos de Israel, os presbíteros. Eles adoraram com uma cerimônia envolvendo o derramamento de sangue. E depois a gente ainda vai ver que o versículo final 11 aqui, eles comeram e beberam para festejar a celebração desta aliança. Isso aqui, meus queridos irmãos, é um dos primeiros cultos completos que nós temos registrados na Bíblia. Com a representatividade dos anciãos e dos presbíteros de Israel, com a mediação de Moisés, que apontava para Cristo, o povo de Deus se achega para ouvir a lei de Deus que é lida diante deles, eles se comprometem a obedecer a Deus e renovam o seu compromisso, e eles são aspergidos com sangue e comem e bebem na presença de Deus. Teve de tudo nesse culto aqui. Teve leitura da Bíblia, com o livro da aliança. Teve o governo das autoridades da igreja, porque os anciãos de Israel, os presbíteros, estavam presentes. Teve celebração pactual, de refeição pactual, na oferta pacífica e no fato de que eles comeram e beberam na presença de Deus. E o que eles comeram aqui foi a carne dos sacrifícios pacíficos. Teve o fato de que eles viram a Deus, como é dito no texto, e nós vamos explorar isso em mais detalhes mais adiante. Mas o fato de que eles estão contemplando ao Senhor, ainda que de longe. Por quê? Porque Deus só vai ser visto mais de perto quando Ele mesmo vier, e o Verbo se fizer carne, e todos virem a glória do unigênito do Pai, na face do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui é algo tremendamente revelador para nós. Quando o povo de Deus se reúne, deve fazê-lo debaixo da autoridade dos presbíteros que lideram o povo, na mediação de Jesus Cristo, aqui prefigurado por Moisés, com a leitura da palavra do Senhor, com o desejo de renovar a sua obediência diante do Senhor, com sacramentos e cerimônias que estabeleçam esse pacto. E agora aqui então eu queria lhe dizer, presbiterianos levam isso extremamente a sério, e entendem inclusive que a cerimônia da antiga aliança era feita com aspersão de sangue, e que quando o Senhor Jesus Cristo fala de um cálice, que é a nova aliança no seu sangue, e Ele está dizendo que está fazendo uma nova refeição pascal, a ceia do Senhor com o seu povo, para celebrar essa aliança, nós percebemos perfeitamente a continuidade entre as coisas. A Páscoa, que era o rito de comunhão dos israelitas, agora se transforma na ceia. E a aspersão de sangue aqui vem com a aspersão do batismo. Lá em Isaías você vai ler que o Messias vai aspergir a muitas nações. Ele vai purificar nações para si, lavá-las com o seu sangue. E isso foi prefigurado aqui. E é uma das razões pelas quais, não é o único fundamento, obviamente, mas é uma das razões pelas quais, quando nós batizamos aqueles que se achegam a Deus, nós o fazemos pela aspersão de água, como hoje João Miguel foi batizado. E não estava no plano, né, Renan? Deus faz algumas coisas que são interessantes. Enquanto eu estudava esse texto, dizia, que coisa importante, né? Bem no dia que caiu o texto para falar de aspersão, tem um menininho sendo batizado por aspersão aqui. Por que ele não foi aspergido com sangue? E a resposta é, nós não derramamos mais sangue para entrar em pacto com Deus. Todo o sangue que precisava ser derramado já foi. E agora, esse é o sangue definitivo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como simbolizamos esta lavagem que ocorre em nós pelo sangue de Cristo e por meio do seu Espírito, hoje é feito com água. E é por isso que nosso batismo é feito pela aspersão com água. Também por isso. Hoje eu não vou falar sobre batismo, eu estou expondo Êxodo capítulo 24. Mas o que eu queria dizer para você aqui? Algumas questões extremamente práticas. Nós não nos relacionamos com Deus sem um mediador. Israel não obteve todas estas coisas de Deus de qualquer forma. Era necessário o papel fundamental de Moisés. Moisés, você sobe a montanha. Moisés, você fala com Deus. Moisés, você traz ao povo a verdade de Deus. Moisés, você lidera os sacrifícios. E isso é extremamente importante para nós, porque nós não podemos nos relacionar com Deus sem um mediador. Quem diz assim, não, eu com Deus a gente se entende,
eu tenho meu trato com Deus. Não serve. Você não pode chegar para Deus e dizer que você vai conversar com Deus do seu jeito. Quem é você? O que você pensa que é? Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Ele dita as regras. E Ele está dizendo, eu quero um representante. Moisés, você vai subir, os outros esperam lá embaixo, adorem de longe. Então nós nos achegamos a Deus por causa de Cristo. Foi por isso que nós cantamos, diante do trono de Deus no céu eu tenho perfeita intercessão. O sumo sacerdote do amor. Deus me perdoa ao ver Jesus e eu me chego até Deus por causa de Jesus. É por isso que Jesus é o único caminho. É por isso que quem não crê em Jesus não entendeu que só através dele podemos nos achegar a Deus. Isso não é uma opção, isso é uma necessidade absoluta. Nós não nos achegamos a Deus por outro mediador que não seja Jesus Cristo. Nós também precisamos olhar aqui para o fato de que o nosso Senhor tem mandamentos que devemos obedecer. Não são mandamentos que obedeceremos em nossa justiça própria. O povo de Israel, quando fala, tudo que Deus falou, nós vamos obedecer. Continua lendo aqui, mais 4 ou 5 capítulos, você vai ver eles adorando o bezerro de ouro. Falharam miseravelmente. Mas por que, apesar de falharem assim, ainda são o povo de Deus e ainda são recebidos? Porque Deus os recebeu primeiro baseado no sangue de um substituto que foi derramado em favor daqueles pecadores. Primeiro eles estavam em paz com Deus por meio de holocaustos e ofertas pacíficas, para depois eles dizerem, a gente vai obedecer o que Deus falou. Sua obediência não é uma obediência perfeita. Não é pelo seu mérito que Deus vai receber você, é pela obediência de Cristo que Deus vai te aceitar. No entanto, uma vez aceito pela obediência de Cristo, sua reação deve ser a mesma. Deus, tudo o que o Senhor falou, eu quero obedecer. É igualmente perigoso aquele que diz, não, Cristo já morreu em meu lugar, já estou em paz com Deus. Isso aí que Deus está falando, problema dele. As pessoas que foram aqui aceitas por Deus por meio do sacrifício do animal inocente, estavam numa relação com Deus de tal ordem que tudo o que Deus dizia a elas, elas queriam fazer e obedecer. Uma boa maneira de saber se o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus em seu favor, é saber se você está querendo mesmo obedecer e acatar tudo que Deus te fala na sua palavra. Então esse texto nos ajuda a lembrar, eu não chego até Deus sem Jesus. E depois que eu me achego até Deus com Jesus e Ele me aceita, eu tenho que obedecer. Eu tenho que amar a verdade de Deus. Eu tenho. Mas esse texto ainda me fala mais. Esse texto ainda me fala que nosso Deus é um Deus de cerimônias. O povo já tinha falado, nós vamos obedecer, pronto. O que precisa mais? Precisa marcar o povo com o sangue da aliança. Precisa aspergir o sangue da aliança sobre aquelas pessoas. Precisa de testemunhas, precisa de colunas colocadas ali, para que aquele pacto seja simbolizado através de uma cerimônia adequada. E isso também é um problema, porque tem gente que pode ainda parar no meio do caminho e dizendo, não, eu entendi, eu me chego até Deus é por Jesus, não é pelo meu mérito. Sim, eu entendi, eu vou obedecer porque se Jesus de fato morreu por mim, eu tenho que obedecer. Mas precisa batizar? Mas precisa virar membro de igreja? Precisa formalizar isso? Querido, leia a palavra de Deus, nosso Deus é um Deus de cerimônias. Hoje, quando Renan e Isabela trazem João Miguel para o batismo, o que eles estão fazendo? Obedientemente, marcando com o sinal da aliança do Novo Testamento, da nova aliança, marcando com esse sinal que é o batismo, um herdeiro das promessas. É o nosso dever. Jesus marca aqueles que são seus, nós entendemos bem disso, a gente usa aliança. A gente gosta de escrever o nosso nome nas nossas coisas. Deus também quer. Ele quer uma relação formal com você. Ele quer uma cerimônia que marque que você é dele. Ele não aceita que você se relacione com ele nos seus termos. Novamente, é por meio de Jesus, é com uma vida de obediência e é através do batismo. E essas coisas não são negociáveis. Isso também implica que aqueles que assim são marcados haverão de adorar a Deus, haverão de se lembrar constantemente desta relação de aliança.
Estarão constantemente lendo a palavra do Senhor para obedecê-la. Estarão constantemente debaixo da liderança dos presbíteros, das autoridades, dos anciãos do povo, que vão representar esse povo diante de Deus no pé da montanha. Se você já foi batizado um dia, mas agora não é membro de igreja nenhuma, se não tem um pastor que supervisiona a sua vida, se não tem uma autoridade espiritual a quem você precisa prestar contas, você está se relacionando com Deus como freelancer? Deus não está reconhecendo esse tipo de coisa. O lugar de ovelha é no aprisco, é debaixo do cajado do pastor. E a maneira como Deus quer que estas coisas aconteçam com o seu povo, é um povo reunido em pacto com Ele, para comer a refeição pactual de aliança, para ler a Bíblia, para adorar junto e para estar debaixo da supervisão de autoridades religiosas. Quem são as pessoas a quem você responde espiritualmente por sua vida? Se você não tem alguém que é a autoridade de Deus sobre você, tem coisa errada aí. Então, Deus está deixando as coisas, assim, estarrecedoramente claras. As pessoas que viram a glória de Deus, que comeram e beberam na presença de Deus, foram aquelas pessoas que se achegaram a Deus por meio de um mediador, Moisés. Por meio de um sacrifício onde sangue foi derramado para que o pecado delas fosse pago e elas pudessem ser aceitas. Foram pessoas que entenderam a vontade de Deus reveladas a elas por meio da lei. Foram pessoas que foram representadas diante do Senhor não só por Moisés, mas também pelos líderes. Pessoas que comeram e beberam na presença do Senhor. Tudo isso é parte do pacote. Você pode ir ao McDonald's e pedir o seu número 1 sem picles, sem cebola, trocar a batata por cheddar, e é quase maldade falar isso às 8h15 da noite. Mas você não pode chegar para Deus e falar assim: Deus, o meu combo eu quero sem batismo, o meu combo eu quero sem obedecer determinado mandamento, o meu combo eu quero deste ou daquele jeito. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Esse é o Deus da Escritura. E aqueles que foram aspergidos pelo sangue de Cristo entendem isso. Eles foram aspergidos para a obediência, para a fé, para a relação pactual. Isso é o que faz com que esta cerimônia assuma este lugar de tamanha proeminência na história do livro de Gênesis. É por isso que aqui nós temos um grande desfecho. Deus tirou o povo de Israel do Egito e não largou solto, não. As pessoas que Deus salvou, tirando das garras de Faraó, e as pessoas que Ele ia levar para Canaã, introduzindo na terra prometida, prefiguravam as pessoas que Deus tirou do inferno e está levando para o céu. O animal que era morto aqui prefigurava Cristo, cujo sangue seria derramado em nosso lugar. Mas o povo de Israel, que está sujeito a autoridades, que come e bebe de maneira pactual, que estuda a lei de Deus, que se reúne regularmente para a adoração, esse povo prefigura a igreja. E a igreja precisa estar reunida. O crente precisa vir para o culto. O crente precisa vir para a ceia. O crente precisa de um presbítero que supervisione a vida dele. O crente precisa de batismo. O crente precisa de cerimônias. Chega de nos iludirmos que dá para montar o combo espiritual. Êxodo não nos autoriza. A Escritura não nos autoriza. E aí então, meus irmãos, a gente precisa se perguntar: o que é que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós? Nós somos as pessoas que, de fato, estão em paz com Deus? De fato, disseram: nós queremos adorar aquele que é o Cordeiro de Deus. Nós viemos aqui para servi-lo. O povo de Israel chegou até Deus porque Moisés abriu o caminho para que agora eles tivessem acesso àquele que estava no alto da montanha. Nós nos chegamos a Deus através de Cristo. O povo de Israel comeu, bebeu, se alegrou, adorou. De longe, mas adorou. Hoje nós podemos adorar de perto. Mas quem somos nós? Nós entendemos isso completamente. Se nós assim entendemos, nós podemos cantar adequadamente: luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. O povo de Israel não viu tudo direito. Ainda faltava muito, ainda faltava Cristo se revelar de maneira visível, o verbo se fazer carne para que fosse vista a sua glória como unigênito do Pai. Mas Jesus veio e Ele foi visto. E agora nós comparecemos à casa de Deus para vê-lo e para adorá-lo. O preço dos nossos pecados já foi pago lá na cruz. E agora nós vivemos para Ele. Se essa é a sua situação,
Louvado seja Deus, você pode cantar com toda alegria a música que nós vamos cantar agora. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso para mim. Se essa não é a sua situação, é tempo ainda de você se arrepender, é tempo ainda de você buscar esta relação com o Senhor. Então, ao som dos instrumentos, meus irmãos, vamos nos colocar em pé e adorar ao Senhor com esta canção.